Bom dia, então agora a gente vai resolver mais um exercício de limite, botando em prática aí o que a gente viu nos assuntos de limites infinitos, limites no infinito e por aí vai. Eu tenho aqui o limite quando x tende a mais infinito, da seguinte função: x² mais 3x mais 3 dividido por x ao cubo mais x mais 3. Então, quando a gente vai resolver limites, em geral a gente substitui os valores para qual x está se aproximando para ter uma ideia aí de como que vai se comportar a minha função. Mas no caso aí, infinito não é um valor real específico para eu simplesmente substituir na minha equação. Então, às vezes é legal a gente analisar parte por parte da função e ver como que ela se comportaria quando x tende a mais infinito. Vamos lá. No caso dessa parte aqui de cima, x² mais 3x mais 3. Eu quero saber o limite disso quando x tende a mais infinito. Bom, a gente tinha visto numa das propriedades do limite que o limite da soma de vários componentes aqui pode ser escrito como a soma desses limites. Então, no caso, se eu tenho aqui que um limite desses tendesse a mais infinito, seja de x² ou de 3x ou de 3, o limite e os outros valores não tendessem a menos infinito, eu poderia concluir que o limite da função em geral tende a mais infinito. Vamos dar uma olhada nisso. x², quando x tende a mais infinito. Bom, se x tende a mais infinito eu elevo ele ao quadrado, é aí que ele vai ficar maior ainda, né? Então, x² também tende ao infinito. O mesmo para os 3x. Se eu multiplico o valor maior, um valor muito grande por 3, ele fica maior ainda. E, portanto, o limite dessa parte aqui de cima fica infinito. Eu posso dizer que esse limite aqui também vai para mais infinito. Analogamente, aqui embaixo, essa função que está no denominador, o limite de x tendendo ao infinito de x ao cubo mais x mais 3 também é mais infinito. Porque à medida que eu aproximo x de valores cada vez maiores, essa função também retorna valores cada vez maiores e não convergindo para um certo valor. Elas crescem ilimitadamente. Então, a gente chega aqui no impasse, né? Tanto o meu denominador quanto o meu numerador tendem ao infinito. E eu não posso simplesmente trabalhar infinito sobre infinito vai ser igual a 1. Isso aí é um erro muito feio aí na matemática. Porque o infinito não é um valor real para a gente trabalhar matematicamente como a gente trabalha com 5, 6, por exemplo. Então, qual é a ideia aqui de transformar essa equação para que a gente possa não substituir o valor de infinito, mas ter uma ideia de para qual valor a minha função se aproxima à medida que x cresce indefinidamente. Então, vamos lá. Mais uma vez, a ideia vai ser transformar a minha função, dar uma outra cara a ela, mas sem mudar ela. Ela continua sendo a mesma função, apenas escrita de maneira diferente. Bom, como x tende a mais infinito, eu sei que eu posso dividir todo mundo por x, porque eu não vou estar cometendo nenhum crime como dividir x por zero. Então, vamos lá. Vou escrever essa função aqui, dividida todo mundo em cima e embaixo por x ao cubo. Essa parcela de cima aqui, x² mais 3x mais 3, dividido por x ao cubo, que é o valor do maior expoente que eu tenho aqui na minha função. Vai dividido por x ao cubo. Isso vai ser 1 sobre x mais 3 sobre x² mais 3 sobre x cubo. Agora, analogamente, eu vou fazer isso para essa função aqui. X cubo mais x mais 3 dividido por x cubo. Eu vou ter, então, 1 mais 1 sobre x² mais 3 sobre x cubo. Então, analisando agora a minha função, não como olhando dessa maneira, mas olhando isso dividido por isso,
que no fundo é a mesma coisa. Como eu dividi em cima e embaixo por x ao cubo, é como se eu tivesse dividido por 1. Então vamos lá, vou ficar com limite de x tendendo ao mais infinito dessa função aqui, 1 sobre x mais 3 sobre x quadrado mais 3 sobre x cubo dividido por 1 mais 1 sobre x quadrado mais 3 sobre x cubo. Então, eu cheguei aqui, eu apenas escrevi essa equação de outra maneira, é a mesma coisa que está escrito nos dois lugares. E agora fica mais fácil eu ter uma ideia para onde essa função se aproxima quando eu tendo x a valores cada vez maiores. Então, vamos lá. Se x tende ao infinito, aqui essa parcela vai tender a zero, esse 1 sobre x, já que o meu denominador fica cada vez maior e meu numerador constante. Da mesma maneira aqui e aqui. Ou seja, esse fator aqui de cima, se eu tender x a infinito, esse fator não, perdão, essa componente aqui de cima, o numerador, se eu tender x a infinito, eu concluo que isso aqui vai tender a zero, isso vai tender a zero e isso vai tender a zero. Portanto, eu ficaria aqui com 0 mais 0 mais 0. E dividido por... Quando eu faço x tender a infinito aqui no denominador, eu vou ter, no caso, então, 1, continua 1, que não está dependendo de x. O x ao quadrado tende também valores cada vez maiores. Então, 1 sobre x quadrado tende a 0. E o 3 sobre x ao cubo, assim como no numerador, também tende a 0. Resolvendo, então, essa equação aqui, eu chego que o limite dessa minha função, quando x tende ao infinito, é igual a 0 sobre 1. 0 sobre 1 é o próprio zero. Então, aí a minha função, o valor do limite dessa minha função, quando x tende a mais infinito, eu concluo que é igual a 0.